A gente ouve muito falar sobre casas assombradas. E, realmente, existem vários casos que comprovam que existem mesmo casas assombradas. Mas, e se um cômodo específico for assombrado? Hoje é dia de Reddit do Medo e a gente vai contar histórias de fantasmas que aparecem na cozinha. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Estamos aqui mesmo na cozinha. Essa é a nossa cozinha. Já apresentamos a sala, por que não apresentar a cozinha, não é mesmo? Eu acho que é a nossa proposta, assim, fazer os nossos inscritos conhecerem toda a casa. Nossa casa. Faltam poucos cômodos, tá? Vou te falar. Falta o banheiro. Falta o banheiro. Ih, a gente pode gravar falando sobre psicose no banheiro. Olha só. Que criativo. Tem o terraço também, mas o terraço não é bonitinho, fofo. Gente, só quando tiver uma festa a gente faz lá. Exatamente. Gravo pra vocês a nossa festinha. E, gente, hoje estamos criativos. Estamos Vitor, né, que fez esse roteiro aqui pra gente, de histórias que se passam na cozinha. Eu achei genial, achei incrível. Eu tô apaixonada com esse Reddit do medo. É porque eu tenho medo de ir na cozinha. Não sei vocês, né? Comentem aí se vocês também têm medo de ir na cozinha de madrugada, pra pegar aquela água, né? Pegar alguma coisa gostosa pra gente comer de madrugada também. Eu tenho medo, gente. Pois é, eu acho que é um medo bem comum. Inclusive, gente, a geladeira tá aqui fazendo barulhinho de... Então, se tiver uma trilha sonora, vocês já sabem. Vamos lá para as histórias, mas antes, confere aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal, se você já deixou aquele like, porque eu não sei se você já percebeu, mas quando você dá like no celular, gente, o YouTube tá fazendo uma festa, assim. Testa? Tô falando sério, não é pra vocês clicarem. Eu tô fazendo vocês de trouxa. Clica pra ver. Tá? Clica aí pra vocês verem a festa, assim. E se vocês puderem e quiserem, dá uma olhadinha aqui nos nossos programas de apoio, porque ajuda muito esse canal a se manter. Vamos então pra primeira história? Vamos. Quando eu era criança, eu presenciei vários momentos, assim, sobrenaturais. E essa história que eu vou contar pra vocês hoje é exatamente a minha primeira experiência paranormal. Eu tinha mais ou menos 4 anos nessa época e eu tava na sala com o meu irmão e com a minha mãe. A gente tava assistindo TV tranquilamente, até que eu ouvi batidas na porta da cozinha. E a porta da cozinha ficava lá nos fundos da casa. Eu contei pra minha mãe e ela falou que não ouviu. Mas eu fui lá conferir, até porque eu achei que fosse meu pai chegando. E aí aquela coisa, criança feliz. Ai, papai chegou, coisa e tal. Cheguei na cozinha, gente. Não era meu pai. Eu me deparei com uma moça mais velha. Ela tinha cabelos pretos, longos e lisos. E eu vou te falar que ela não parecia nada bem. Eu fiquei tão baqueada que eu não tive reação nenhuma. Eu não consegui gritar, eu não consegui correr. Foi então que eu olhei pra moça mais atentamente, assim, eu percebi que ela tava tentando falar alguma coisa. Ela tava tentando, mas não saía nada da boca dela. Ela não tava conseguindo falar. Por isso, acho que por isso, assim, dela não tá conseguindo falar nada, ela veio correndo na minha direção. Aí, meu filho, quem tem medo. Foi nessa hora que eu finalmente consegui gritar. Nessa hora, minha mãe foi correndo pra cozinha, porque ela ficou preocupada, e eu expliquei tudo o que tinha acontecido, que eu vi a moça. E ela falou, não, minha filha, é coisa da sua imaginação, você devia estar com medo de alguma coisa. E ela ficou ali um tempo me confortando. E durante esse tempo que ela ficou ali, tentando me consolar, que eu tava bem assustada, um parente nosso ligou pra minha mãe. E ele ligou pra dar uma notícia bem triste, que no caso, a melhor amiga da minha mãe, a Lola, ela tinha falecido, ela tinha acabado de morrer. A minha mãe ficou devastada, né, no momento que ela recebeu a notícia, só que ela só conseguiu olhar pra mim boquiaberta, sem acreditar. E assim que ela desligou o telefone, ela me pediu pra eu repetir como que era a moça que eu vi na cozinha. Quando eu contei como a moça era, a minha mãe ficou, assim, sem chão. Eu podia ver o terror no rosto dela. E até hoje ela acredita que a melhor amiga dela veio visitar ela no dia que ela morreu. Fim da primeira história. E eu já tô achando que não foi uma boa ideia a gente gravar esse vídeo na cozinha. E eu tô do ladinho aqui da porta que dá pro corredor, gente. Tô com medinho. Assim, eu tô achando... Vamos pro quarto? Vamos. Então, gente, muito louco, né? Porque é uma criança. A nossa primeira atitude é realmente falar assim, não, foi uma coisa da sua imaginação. Pode ser, com certeza. Criança é um negócio que tem bastante imaginação. Mas, sei lá, descrever... Apesar de que ela tinha contato, né, com essa amiga da mãe, provavelmente. Então...
Não sei. O que você acha, Vitor? Eu não sei, eu acho que a primeira atitude realmente é falar, não, foi coisa da sua imaginação. Mas se eu fosse a mãe dessa criança, eu teria um medo danado também. E mandaria essa aí que foi imaginação, mesmo acreditando que pode ter sido, sim, a amiga dela. Ô, gente, Nossa, eu vi uma forma ali na janela, eu juro, mas não foi nada, não. Foi reflexo de alguma coisa. Tá assustado? Assustei com o que você falou, né? Não, é porque eu vi, eu acho que foi a luz. Segue o fluxo. Agora eu tô completamente o meme da Andréa Mello. Eu sei que eu vou ser muito criticada, tá? O Brasil vai me criticar agora. Mas criança é um negócio que me dá medo. Eu tenho muito medo de criança, gente. Por quê? Eu amo criança, tá? De paixão. Acho que eu já falei isso em algum vídeo, inclusive. Mas criança é um ser que dá medo, não adianta. Porque criança é mais sensitiva, criança é mais sincera, entendeu? Se criança vê alguma coisa, ela vai te contar, entendeu? Criança é um bicho que tem amigo imaginário. Então, assim, criança é um negócio que assusta. A gente tem que concordar nisso aqui. A gente concorda, Vitor? Não. Vitor fez na cara que não. Concordo, gente. Aqui se concorda, não discorda. Fez uma cara assim, Mas criança é mais sensitiva mesmo. Então, história assustadora de qualquer forma. Vamos pra próxima? Vamos. Quando meu avô Pedro, ele era mais novo, coisa de 40 anos atrás, ele se casou com a minha avó. Mas eles dois não tinham uma casa ainda, mas não tinha problema, porque minha avó ainda morava com o pai dela. E aí eles decidiram morar lá, na casa do pai dela, durante um tempo, assim. No dia em que o meu avô foi pra casa da minha avó, né, pra casa do pai da minha avó, o meu bisavô falou pra ele ali algumas coisas da casa, explicou como é que funcionava, contou ali algumas regras que meu avô tinha que seguir. E no final dessa prosa, dessa conversa, o meu bisavô falou o seguinte: cuidado com os fantasmas. O meu avô olhou pro meu bisa meio assim, assustado, uma coisa meio cabreira, e o meu bisa deu uma risadinha assim e falou assim: não, tá de boa, se preocupa com isso não. Segue a vida, vamos lá. As semanas foram se passando e o meu avô, gente, ele já tava se sentindo em casa. Ele adorava aquela casa, inclusive. Ela ficava perto de um rio, então ele podia sair pra pescar. Ele gostava de colher frutas ali, várias frutas que tinham em volta da casa, porque ela era perto de uma floresta. Então, assim, ele tava amando morar lá. Daí teve um dia, durante o verão, assim, que todo mundo da casa foi pras montanhas. Foi fazer um passeio. E o meu avô, ele tava trabalhando muito nessa época, então ele não pôde ir junto. Mas, gente, pra ele tava, ó, de boas, porque ele ia ter a casa toda pra ele. Ele mesmo pensou, gente, ai, finalmente eu vou ter um tempo sozinho nessa casa, que benção. Então ele convidava os amigos, ele tava ali, ai, vou ver TV, eu que vou mandar na TV, ninguém vai me incomodar. E ele teve ali um momento só dele mesmo. Daí teve uma noite que meu avô não ia trabalhar no dia seguinte, então ele aproveitou ali pra deitar mais tarde. Quando ele foi pra cama, ele tava ali deitado, aquele momento que você ainda não tá dormindo, então ele tava olhando pro teto. Quando ele ia fechar o olho, ele começou a ouvir uns passos do lado de fora, mas isso acabou não incomodando muito ele, porque ele pensou assim, deve ser alguém bêbado que tá passando e tá fazendo muito barulho. Até que ele resolveu fechar os olhos, e aí ele tava naquele estado de quase dormindo, aquela coisa gostosinha, quando ele ouve a porta do quarto abrindo, e parecia mesmo que era alguém abrindo a porta, e aí ele teve o impulso de olhar na direção da porta pra ver quem era. Ele ficou assim, nossa, eu tô sozinho em casa, quem será? Deve ter chegado alguém. E pra surpresa dele, na hora que ele olhou, gente, não era ninguém abrindo a porta, não tinha ninguém lá. Passou mais um tempo, ele se acalmou, foi deitar na cama de novo, e aí de novo ele tava ali quase pegando no sono, os olhinhos fechando, e ele ouviu um outro barulho. Só que dessa vez, o barulho vinha da cozinha. E era um barulho de alguém lavando louça. Era barulho de água, de prato, de copo, de armário abrindo pra guardar os pratos. Uma loucura. Na mesma hora, né, ele tava sozinho em casa, tudo bom? Ele levantou da cama, foi até a cozinha pra ver quem tava fazendo esses barulhos. Chegou lá, gente, cozinha intacta. Intacta não, porque as louças estavam sujas. Ninguém lavou. Na verdade, o barulho foi só o barulho mesmo. A louça tava suja e ele ficou assustado, claro, porque ele tava ouvindo nitidamente esse barulho. Mas passou um tempo, ele não tinha muito o que fazer, ele voltou pra cama e foi dormir. 3 dias depois, o pessoal chegou na casa, né, da viagem. E aí o meu vô recebeu todo mundo, cumprimentou e tal. E o meu bisa, gente, falou com ele assim: E aí, como é? Me conta, recebeu visita? E a louça, tá limpa ou tá suja? Meu bis então explicou que esse barulho, gente, era
normal, tá? Era ouvido com frequência e que não era pro meu avô se assustar, que isso provavelmente era a esposa dele que tinha morrido e tava voltando pra casa. A minha bisavó tinha falecido quando minha avó ainda era adolescente e logo depois que a minha bisa faleceu, os barulhos na casa começaram. Fim da segunda história, gente, eu estou aqui nesse vídeo por essa história. Ai, gente... Não, na hora que o bisavô lá falasse assim, cuidado com os fantasmas, eu já ia pegar minha malinha e rapar fora. Eu não ia ficar tranquilo, não ia, né? Ah, a televisão é minha, foda-se. Eu ia embora, Aí eu vou embora, eu vou junto com vocês. Por que eu ia ficar sozinho? Ah, tá trabalhando? Pede uma licença do trabalho, não tem problema. Gente, a gente arruma um jeitinho, né? Ô, gente, o Vitor pediria o divórcio ali. Eu falei assim, não, o quê? Não, a gente casa depois. Não tem problema, tá? A gente continua namorando, tá tudo certo. Quando a gente tiver a nossa casa, a gente se muda e é isso. Mas realmente, a gente já pensou? Você tá se casando, vai morar numa casa, você tem que fazer isso, tá? A gente dorme tal horário, a gente lava a louça tal horário e cuidado com o fantasma. Não faz sentido. Você tá focando em outras coisas. Eu só tô focando no cuidado com o fantasma. As outras coisas eu até, né, aceitaria. Então, gente, aí vem a questão do fantasma. Eu acho que a avó, a Bisa, né, ficou tão feliz quanto ele de ficar sozinha em casa, mas aí ela descobriu que o avô da menina ia ficar também em casa, pensou assim, não é possível, eu não vou ter paz nem depois de morta. Então, eu acho que ela pensou isso, sabe? Seria o momento dela na casa dela. Você repara que ela tava pentelhando ele também, né? Era só na hora, quase dormindo. Aí acordava, fazia um barulho. Entendeu? E, gente, eu já devo ter contado essa história aqui tantas vezes, mas exatamente isso acontecia comigo. Na época que a minha avó e a gente morava no Rio de Janeiro. A minha avó tem uma casa lá e tal, e essa casa é muito mal assombrada. Minha avó já esteve aqui, inclusive, contando a história dessa casa, as coisas que ela já presenciou. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês ouvirem minha vozinha contando. E, gente, uma das coisas que eu presenciei nessa casa era justamente isso. Eu tava na sala, de boa, assistindo televisão, e eu ouvia nitidamente a louça sendo lavada. Tranquilamente. Mas aí eu ia, tava tudo suja. Entendeu? O fantasma não lavava a louça. Só fazia ali aquele barulhinho, coisa e tal. Mas você repara que o Bisa, quando ele chegou, perguntou assim. Eu tô olhando pra lá, a porteira tá ali. A louça está limpa ou está suja? Eu acho que a Bisa não lavou a louça de ódio também. Não lavou a dele, né? As outras ela até lava. Pensou assim, gente, esse homem tá indo dormir, não custa lavar uma... Eu não vou lavar a louça, não. E ainda levantou da cama pra ir lá ver. Ela queria ali um momento de lavar uma louça dela. Essa história eu achei incrível, eu achei maravilhosa. Não pra eu viver, claro. Nem vocês. Mas você já passou por isso, né, Silvia? Você tem lugar de fala. Não, é uma história incrível que eu não quero viver de novo, no caso, né? Não preciso. Eu lavo minhas louças, tá tudo bem. Vamos então pra terceira história. Essa história se passa na minha casa de infância. Era uma casa de fazenda e nessa casa, gente, tinham vivos morando, mas não apenas vivos. E essa foi uma experiência que até hoje me dá calafrios. Assim que você entrava na casa, você via ali o grande esforço que o pessoal tinha de fazer aquele lugar ser muito aconchegante. Tinha uma janelona que entrava a luz do sol, tinha sofá, você olhava para as estantes assim, era cheio de foto de família, todo mundo feliz, sorrindo. Mas se você ficasse nessa casa tempo suficiente, você ia reparar que até os membros da família não gostavam muito de viajar para aquela casa. Eu, que tinha 7 anos na época, tinha um quarto escondido no final do corredor. Eu tenho certeza que você, um dia, já acordou de madrugada pra ir na cozinha, pegar um copo d'água. Normal, situação tranquila. Você vai na pontinha dos pés ali pra não acordar ninguém. Mas pra mim, gente, essa tarefa era muito mais difícil. Primeiro, que eu tinha que ter coragem de tirar a cabeça debaixo do cobertor. Aí eu sondava ali o quarto, dava uma olhadinha no chão pra ver se tava tudo certo. Depois eu tinha que criar coragem pra passar pelo corredor, pra chegar até a porta da sala de estar. Eu sempre fazia esse percurso, gente, olhando pra baixo, pra eu ter certeza que eu não ia olhar sem querer pro banheiro. Ele ficava ali de frente pro corredor, bem no final do corredor, e a porta quase sempre ficava entreaberta. Aí você me pergunta, que medo é esse de banheiro, minha gente? É a loura do banheiro? Não. É porque quando você olhava diretamente pro banheiro, de frente tinha um espelho incrível que mostrava tudo que tinha atrás de mim. Não, e depois que eu vi uma mulher atrás de mim no corredor sorrindo de forma bem esquisita, aí vocês conseguem entender por que eu só consigo passar por esse corredor olhando pra baixo.
Eu saía do corredor, tinha que passar pela sala de estar, e aí eu chegava na cozinha. A cozinha era meio que uma ilha, assim, no meio da casa. Você conseguia chegar por vários ângulos, aí você tinha que atravessar pra chegar na pia e na geladeira. A geladeira que a gente tinha nessa casa era daquelas geladeiras muito chiques, que tem um dispenser de água gelada e gelo na porta. Então tem um gatilhozinho que você aperta, aí quando você aperta, acende uma luz e sai água gelada. Chique. Na minha direita tinha pia e eu tinha que pegar o copo que tava no armário. Mas ali do meu lado, no escuro, eu tava vendo como se fosse um saco de lixo preto. Eu fui então pegar o copo pra pegar o meu copinho de água. Só que eu comecei a ouvir barulho de soluço, bem baixinho. Eu comecei a encher o meu copo de água e, que nem eu falei, na hora que a gente aperta o gatilho ali, acende uma luzona. E na hora que eu botei meu copo e acendeu essa luz, iluminou aquele cantinho que tava escuro. E onde eu tinha visto o que parecia ser um saco de lixo preto, tinha desaparecido. No impulso, gente, eu puxei a minha mão. Nisso que eu puxei a mão, a luz da geladeira apagou. Na hora que a luz apagou, aquele formato que parecia uma sacola de lixo tinha aparecido de novo. Aí eu olhei mais atenta e eu percebi que era alguma criatura, alguma coisa em posição fetal. Segura. Você viu que a geladeira desarmou na hora que você tava falando? Desarmou. Ai. Segura na mão de Deus. Eu ouvi os soluços de novo e, gente, nessa hora eu saí correndo pro quarto sem ver a quem. E naquela noite, quando eu finalmente peguei no sono, eu sonhei com uma moça que tava muito triste porque ela tinha perdido o bebê. O bebê, ele tinha adoecido e acabou falecendo enquanto ela dormia. O bebê tinha adoecido e faleceu enquanto ele dormia. Eu não tenho como confirmar isso, mas eu acho que a sombra que eu vi era essa moça chorando pela morte do filho. E no sonho foi a forma que ela encontrou de me contar a história dela. A partir dessa noite, gente, eu via essa sombra sempre que eu acordava de madrugada. E era sempre da mesma forma. E ela nunca tentou levantar e nem mesmo olhar pra mim, sabe? Eu, sinceramente, acho que era uma alma muito triste que tava sendo mantida ali pelos outros espíritos daquela casa. E eu não sei, gente. Eu queria ter uma forma de ajudar, mas eu não sei como. Fim da terceira história. E antes de falar qualquer coisa, gente, teve um comentário, esses dias agora, uma pessoa que comentou assim, eu achei incrível esse comentário. A pessoa tava falando, eu tenho medo das histórias e tal, dos casos, mas os donos do canal têm tanto medo quanto eu. Então eu me sinto acolhida. É isso, gente. É isso, sabe? É isso que descreve esse canal, porque a gente tá aqui gravando na cozinha, um vídeo de fantasma de cozinha. Sim, eu vou vir na cozinha hoje? Não. Gente, tá de noite, tá? Tá bem de noite. Já. A gente tá gravando de noite. Então, assim, você pensa, a gente também não ajuda, né? A gente também não se ajuda. Mas essa questão é complicada, gente, porque me lembrou um filme que eu não lembro o nome, mas é um filme que fala sobre isso. A assombração só aparece no escuro. Tipo, você acende a luz, você tá protegido na luz. Eu vou lembrar o nome desse filme. Ah, é das luzes? Quando as luzes se apagam. Ah, eu acho que é isso. Quando as luzes se apagam. Gente, esse filme me deixou com medo de subir a minha própria escada. Porque aqui na escada tem um timer, entendeu? Você acende a luz. Aí você tem que subir a escada. Se apagar a luz, no meio da escada tem um outro interruptor que você aperta. Aí... Gente, isso daria um bom filme de terror. E deu, né? Porque, enfim. Não, olha, a gente subir essa escada. Agora toda vez que eu subir eu vou ficar pensando. Exatamente. E, gente... De vez em quando eu tenho essas piras, tipo, eu tenho que subir antes de apagar a luz. Só que aí agora, gente, diminuíram o tempo da luz. Então a luz apaga mais rápido. Então eu não posso ter essas piras de novo, porque vai apagar no meio do caminho, entendeu? Aí eu tenho que acender de novo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um cômodo da Terra do Medo. Mais um pedacinho do cômodo. Mais um pedacinho do cômodo. Quem sabe a gente mostra algumas coisas... Quem sabe, né? A gente Quando tá tiver empolgado. mais organizado. A gente tá empolgado, tá em vários cômodos. E aproveita que você tá aqui na Terra do Medo, não saia da Terra do Medo, continua assistindo os vídeos aqui do canal. A gente vai deixar 2 vídeos pra vocês continuarem. Um é o Reddit do Medo e o outro o YouTube tá te indicando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente.